Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 19 de novembro de 2015, são 20 horas e 1 minuto. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro o capítulo 15, Servir a Deus e a Mamon, no item 4, Jesus em casa de Zaqueu. E este item inicia-se dizendo assim: e tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. Publicano era o malandro da época, o arrecadador de imposto. E normalmente o cara tirava proveito, tirava lucro disso, né? Fazia negócios escusos, porque ele tinha o poder para isso. E nessa época era pior ainda na Judéia, porque o judeu não queria saber de pagar imposto. E os romanos colocavam esses caras, esses judeus, entre os judeus, para cobrarem os impostos. E aceitavam que eles cobrassem a mais e tal, pelos riscos que eles corriam, né? Estavam sujeitos a ser mortos e tal. Então, já dá para imaginar quem que era daquilo, né? Ele era pequenininho, mas era arteiro. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para ver por que ali havia de passar. Para o ver, porque ali havia de passar. Sicômoro é uma árvore. É uma árvore, é um... É uma árvore, é um tipo de árvore que devia ter naquela região, né? Então ele subiu, como ele era baixinho, subiu ali para ver o homem. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu. E lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Quer dizer, Jesus tinha a percepção das coisas, tinha clara evidência, sabia que ele estaria ali, mandou que ele descesse porque ele queria dar uma lição em quem estava em volta. Ele estava apinhado de gente em torno dele, tanto que o Zaqueu não conseguia vê-lo, né? E desceu dela a toda pressa, e desceu ele a toda pressa, e recebeu o prazeroso. Ele ficou realmente muito prazeroso, porque era um homem de má vida. E o cara considerado santo entre o povo pede para entrar dormir na casa dele. Foi. É uma figueira? Eu não sabia. Verdade? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo também é cultura. Sicômoro, sinônimo de figueira. Deve ser o tipo de figueira que tem lá. E vendo isto, todos murmuravam. Olha a lição que Jesus está dando, né? Dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Esse pecador aqui é por conta de alguém que interpolou essa palavra aqui, viu? Né? Um homem de má vida seria o mais correto aqui, né? Alguém pegou e aproveitou e enfiou o pecador ali. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. Ele já sacou, né? Logo vai entrar aqui na minha casa, já, né? Faço um agrado para ele, dizendo que eu vou dar metade do que eu roubei. Os caras. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Quer dizer, quem ele roubou, ele vai dar 4 vezes de volta. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação. Salvação é outra coisa que alguém enfiou aí no meio. Nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido.
Certamente, eu acho que Jesus não usou das palavras que aqui estão na maneira que aqui está. Pode ter usado salvação de alguma maneira, mas não nesse sentido aqui. Não é? Mas o sentido é semelhante. Embora a gente possa retirar daí a palavra salvação, pecado, que Jesus não deve ter falado dessa maneira, né? Mas o sentido é semelhante. Aproveitar a situação para... Um monte de gente fala, aí, estou falando isso, né? Mas isso é pecado, né? Aí isso é pecado, né? Se você sabe que é pecado, você acha que é pecado, você está fazendo o que você está falando. Então, você está falando. Então é pecado mesmo. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. O cara se vestia muito bem e comia muito bem. Havia um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, e que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso, está ele agora consolado, e tu em tormentos. E, demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. O problema desse excesso de pinto aqui, a página com cores berrantes, né? O seio do inferno, foi sepultado no inferno. Isso aqui é que acaba afastando os caras que já não acreditam em Deus, né? Ou que tem alguma dúvida desse Deus que é apresentado para eles aí. Quando lê o troço deles, não quero saber desse cara não, pai. Que troço é esse? Né? Então apresenta de uma maneira gritante, né? Em cores berrantes e tal. Na realidade, é uma historieta que servia, né? Tinha utilidade, talvez, para aquela época. Mas tem que ser explicado, ou haveria de ser explicado agora, no século XXI, de outra maneira, baseada na lei de causa e consequência. Mas não é explicado. Não é. É colocado desse jeito e é pintado pior ainda. Né? Para colocar medo nas pessoas. As pessoas estão ouvindo, então? É claro que não. O nego não está nem aí com o inferno. Você acha que o nego acredita em inferno, fogo que não acaba, que queima sem acabar com o corpo, sem dizimar o corpo? É um absurdo. Se acreditasse,
Seria um pouquinho diferente. É absurdo, acredita não. Isso serviu para uma época aí, onde as pessoas se sensibilizavam, tinham uma sensibilidade muito aguçada, eram impressionáveis, porque a impressionabilidade das pessoas, inclusive, leva à loucura. Quanto mais impressionável a pessoa, mais fácil dela enveredar por esse caminho da loucura aí, né? Então, num tempo que as pessoas eram fáceis de serem impressionadas, talvez isso aqui serviu de alguma coisa. Mas eles devem ter raciocinado assim. Ah, tá certo, eles ensinam que existe o inferno, pode até ser que tenha. O céu pode até ser que tenha. Mas será que tem mesmo? Os padres, os bispos, os caras da igreja fazem tudo ao contrário? Acho que não tem nada disso, não. Não é? Não é esse o raciocínio? Porque o que eles viam em Roma, né? No tempo de Francisco de Assis, por exemplo, São Francisco sai de Pádua e vai a Roma questionar o Papa sobre as indulgências, a venda de indulgências, né? Construir Roma à base disso, né? Vendendo indulgências. Quer dizer, imagine o povo que está ali por perto, vendo eles venderem indulgências e vendo que eles faziam aqueles banquetes, aquelas orgias e tudo mais, se vestiam de ouro e tal, né? Quer dizer, não existe inferno coisa nenhuma, não existe para a gente ser pobre e suportar a pobreza e a miséria, porque isso leva ao reino do céu. Eles não fazem isso, como é que é essa história? A pessoa começou a raciocinar a respeito, não quero saber não, esses caras não estão morando. Esses caras aí não estão pregando coisa. Aí foram buscar a verdade. Aí foram ver que eles tiraram isso do paganismo. Entendeu? Pegaram as coisas do paganismo, que serviam para os interesses deles, e enfiaram no catolicismo. Aí começou essa história de céu, inferno e tal, né? Mas se explicar isso racionalmente para as pessoas, conforme a lei de causa e consequência, as pessoas compreendem. Né? Não vai ter céu, nem inferno, coisa nenhuma. Se a sua erraticidade vai ser confortável ou não, de conformidade com aquilo que você fizer ao longo da sua vida. Se você viver bem, você morre bem. Se você viver mal, você vai morrer mal. Bem mais fácil de se entender. Bem mais simples, né? Não tem um Deus carrasco, um Deus que troca. Com certeza aí as pessoas iriam pensar. Claro, evidente. Você faz o seu céu, você não tem. Você faz o teu destino. Você é o criador do teu destino. Ninguém mais. E ninguém vai te punir. O sofrimento é consequência das suas ações. Ponto. Acabou a conversa. Mas está no Evangelho de Jesus, e a gente sabe que, a gente sempre comenta aqui, a questão da Septuaginta, da tradução do Evangelho do grego para o latim, foi muito errada, né? Do aramaico, do hebraico, para o grego já foi um erro. Diretamente do grego para o latim foi um erro maior ainda. E, além disso, eles aproveitaram para enfiar no meio aquilo que lhe interessava. Por isso que saiu essas baboseiras todas aqui. E misturam Deus com Abraão, né? Eles dão as misturadas aqui que, né? A gente não sabe muito bem de quem que eles estão falando. Se é do profeta, não é? Ou se... Abraão não era o profeta? Não é considerado um dos maiores? Isaías é considerado o maior profeta que eu sei. O maior de todos. Abraão também é o primeiro profeta, se não me falha a memória, não é isso? Abraão é o primeiro profeta, que teve lá os dois filhos, Caim e Abel. Um matou o outro, não é assim? Não é esse o... Não? Não é esse o Abraão? Eu sei que foi o filho lá do Holocausto. Foi o quê? Ofereceu um filho. Ah, o filho ele foi mandado por Deus para matar o filho. É verdade, estou fazendo confusão. Bom, de qualquer maneira, era um profeta, né? Não era Deus. E aqui o sujeito está falando com Abraão, e não com Deus. Não é? Quer dizer, o Abraão tem autoridade para botar o cara do inferno e não tirar mais o cara de lá, não sei muito bem como é que é. Dá uma misturança danada aqui. A gente acaba não entendendo, você acaba querendo
entender racionalmente aquilo que está escrito no Evangelho de Jesus e acaba não entendendo corretamente, entendendo que o que ele falou, ele não deve ter falado dessa maneira. Ele criou uma parábola para dizer para os caras o seguinte: se você for apegado aos seus bens materiais, vão haver consequências dolorosas depois do seu desencarne. Se você aceitar bem as suas vicissitudes, as suas provas, as suas expiações, você, sem murmurar, sem reclamar, sem imprecar contra Deus, você vai ter uma recompensa, lei de causa e consequência. É isso que ele deve ter explicado, com essas palavras, né? Mas o primeiro evangelho foi escrito 70 anos depois da morte dele, né? Quer dizer, o Lucas falou com alguém lá, deve ter traduzido, deve ter escrito no evangelho dele mais ou menos aquilo que Jesus falou, mas daí fizeram a tradução do hebraico para o grego. Quer dizer, já deve ter feito uma lambança violenta na tradução. Aí faz dessa lambança meio que interessava para eles, pronto. Aí fica uma coisa inteligível, né? Inteligível do ponto de vista racional, né? Se a gente quiser entender isso aqui como uma historieta, na tentativa de impressionar alguém daquela época, pode até ser aceito dessa maneira. Mas Jesus era um cara inteligente, ele não falaria assim. Certamente não falaria assim. Falaria, talvez pintasse com uma cor um pouco mais escura, um pouco mais aguda, mais grave, né? A história, para impressionar aquelas pessoas. Mas não da maneira que está aqui. Certamente não. Ele deve ter falado, ó, desencarnou o rico e desencarnou o pobre. O rico estava em estado de erraticidade, sofrendo, e o pobre estava bem. É isso que ele deve ter contado, né? Não com as palavras que eu estou dizendo, porque eu estou usando as palavras do Espiritismo. Ele deve ter usado as palavras dele, né? Mas certamente foi isso que ele contou. Mas dá para ser rico e ser bom? Hã? Dá para ser rico e ser bom? Claro que dá, com certeza. Com certeza absoluta. Na realidade, o problema é o apego aos bens. Na realidade, é o apego aos bens materiais o problema. E a gente, olha, se você fizer uma pesquisa entre as pessoas, no seu convívio, das suas relações e tal, e mesmo aquelas que estão à sua volta, você vai perceber que existe muito mais pobre apegado às coisas materiais do que rico apegado às coisas materiais. Com certeza. Quem gasta dinheiro não é o rico, quem gasta dinheiro é o pobre. Entendeu? E apegado às coisas materiais. Tem muito pobre apegado às coisas materiais. O apego às coisas materiais que é o problema. Porque esse é que atrela o desencarnado ao mundo material. O pobre é apegado ao que ele não tem. Ou mesmo aquilo que ele tenha. Que tem, deseja ter. Eu lembro que eu contei o caso aqui de um cara que foi no programa do Homem do Sapato Branco com 2 malas de dinheiro. Você lembra disso? Um homem que foi no programa do Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, com 2 malas de dinheiro. Sabe essas malas velhas? Antigas, aquelas quadradas? É mais ou menos assim, ó. Assim alta. Assim. Cheia de dinheiro. Cheia de dinheiro. Ele guardou dinheiro uma vida inteira, não sei se 30, 40 anos. Guardou naquelas malas. Ele não acreditava em banco. Ele trabalhava como um condenado, catava coisa na rua, trabalhava, era assalariado, o tempo que sobrava ele trabalhava para juntar dinheiro para a velhice dele. Aí ele foi junto com uma senhora, que eu não lembro se era filha dele, conhecida, vizinha, não lembro o que era. Foi com aquelas 2 malas no programa do Jacinto Figueira Júnior. Ele achava na cabeça dele que ele estava rico. E aquele dinheiro que ele juntou ao longo de uma vida inteira não valia absolutamente nada. Porque a moeda foi mudando ao longo do tempo e aquilo devia ter sido trocado por moeda nova. Não foi trocado, não tinha valor nenhum. A não ser como peça de museu, alguma coisa assim. Né? Olha o que é o apego às coisas materiais. A ignorância é que leva as pessoas a esse tipo de apego. Você ter uma coisa e cuidar, usar com sabedoria, é uma coisa.
Você ter uma coisa, se não se desapegar dela, por qualquer coisa desse mundo, ainda que seja necessário. Tem um problema de saúde grave, mas eu não gasto meu dinheiro. Vamos dar um jeito, vamos se virar e tal, mas não vamos gastar o dinheiro de jeito nenhum. Não, peraí, pô, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você, obrigação sua é fazer uma poupança. E justamente para esse momento. Né? No momento que você precisa, você tem um recurso. Tem gente que não. Eu contei o caso para vocês de um tio que morreu lamentando a morte da esposa. Ele lamentava profundamente a morte da esposa, porque ele sabia que ele tinha sido o causador da morte precoce dela. Lamentava profundamente. E fez ele tinha um patrimônio no fim da vida dele, que como zelador de prédio, jamais qualquer um teria. Ele tinha uma casa na praia, tinha um apartamento na Avenida São João, que hoje, por pouco que valesse, valia R$1 milhão. Aquele apartamento que ele tinha. Quer dizer, apego às coisas materiais. Mas ele teve a felicidade de acordar e de se arrepender ainda encarnado. Sabe? Quer dizer, ele deve ter feito um progresso grande nesse sentido, porque desencarnou arrependido, né? E deve ter dado, daí deve ter sido fácil para ele dar um passo no sentido de resolver esse problema. Eu acho que os pais têm a obrigação na educação dos filhos, eles conseguirem trabalhar mais, dar tudo na mão deles, do jeito que está sendo agora. Eu acho que está errado. Não. Está errado. Mas não é do jeito que está sendo agora, viu? Sempre aconteceu isso, viu? Eu sempre conheci gente que fez isso com o filho. Isso é deseducar, não é educar. Isso é deseducar. Você nunca deve dar nada para ninguém, nem para filho, nem para ninguém. Dar, não. A pessoa tem que ter a dignidade de adquirir com esforço próprio. Dar, não, absolutamente. Você está deseducando. Você está desajudando. Se o pai dá e a mãe dá, quando ele crescer e não tiver, ele vai cobrar da vida. Eu sempre tive, porque eu não vou ter agora. E se a gente vai correr atrás da gente também tem. Com certeza, mas obrigação nossa é ensinar o filho a isso. Essa é a nossa obrigação, nosso dever. Bem, tem gente que tem uma outra mentalidade a esse respeito. Né? Não, eu não tive nada, eu quero que meus filhos tenham tudo. Errado. Erradíssimo. 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 É aí que a importância de você ter passado por privações na sua vida, é ensinar o seu filho que para conquistar as coisas, você saiu da privação trabalhando e conquistando, para ele fazer a mesma coisa. Meus filhos vai ter mais oportunidade do que a Qual que vai ser o resultado? Se tiver vamos dizer assim, se encarnou na família dessa pessoa um bom espírito, ainda o resultado não vai ser tão ruim. Mas se encarnou gente com más tendências, complicou. Vamos lá, parábola dos talentos. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou seus bens, e deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui teus outros 5, mas mais que no creio. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel,
já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência, a gerência, né, das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido o talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis, aqui tens o que é teu. Respondendo o seu senhor, lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar-me o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro, o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o a outro que tem 10, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, que tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Para quem tem compreensão da doutrina espírita, é fácil entender essa parábola, né? São as nossas qualidades, né? Que nós temos que desenvolver ao longo da vida. A inteligência, a vontade, o pensamento. Nós temos que desenvolvê-las através do trabalho, do empenho, da vontade, do uso da vontade, né? Para quando desencarnar, ter algo para mostrar a Deus, né? Na realidade, mostrar a Deus é no sentido de mostrar a nós mesmos que nós conquistamos, né? Se a gente retorna para a vida espiritual e, além de não ter feito nada com os nossos atributos, ainda chegar pior do que entrou, imagine o que vai acontecer. Vai ser jogado nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o estado de erraticidade da pessoa vai ser realmente sofrível, né? Sofrido. Utilidade providencial da fortuna. Vai falar disso que você perguntou agora. Tá? Tem uma utilidade, viu? Uma utilidade importante. E ele diz assim: se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. É verdade. Porque se todo rico estivesse condenado, Deus estaria condenando antecipadamente aquele que nascesse para ter alguma coisa, né? Para ter recursos. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece. Mas por que oferece essas excitações, essas tentações? Porque o espírito tem tendências para isso. Então, tem dinheiro, dá vazão para as suas tendências. Da fascinação que exerce. O cara se acha melhor que os outros, né? É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida voltada para a sensualidade dos nossos prazeres, para as coisas que satisfaçam as nossas sensações. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu, né? É muito comum a gente observar esses artistas de Hollywood, né? Mesmo os nossos artistas, né? Que ganham um pouquinho de dinheiro
logo, logo estão aí em clínicas de recuperação, para alcoolismo, para droga, para esse tipo de coisa. É muito comum a gente ver isso. Por quê? Tem muito dinheiro, acaba tendo tanto dinheiro que não sabe o que fazer, como empregar esse dinheiro, acaba empregando na satisfação das suas paixões. Então. Não só ele, como aquele filho daquele grande ator. Como é que é? Isso, Michael Douglas, filho do Kirk Douglas. Né? Um ator, os dois, né? Ator pai e filho, ator de primeiríssima qualidade. E o Michael Douglas andou enveredando aí por um caminho triste, né? É a satisfação das paixões, né? Esse é o problema da fortuna. Cai na mão. Olha, não pode levar essas coisas. A gente pode entender o seguinte: os Estados Unidos da América do Norte, eles adotaram as religiões reformistas de Calvino. Eles são calvinistas. A maneira como a gente pode pegar certas coisas, né? Tipo, abusando de certas coisas, de droga, de sexo, sem... Então, mas para chegar aí, a gente tem que ir no coração do negócio. A gente tem que aprofundar a análise, tá? Então, esse pessoal, a maioria, vem de família pobre. A maioria. Se você pegar a vida, por exemplo, de um Elvis Presley, ele era caminhoneiro. O pai era caminhoneiro. A mãe era dona de casa, se eu não me engano. Entendeu? Você vê, o Elvis morreu de tanta droga. Ele tomava droga para dormir, droga para acordar, droga para emagrecer, droga para engordar. Ele tinha uma sorveteria na casa dele, ele tomava não sei quantos litros de sorvete todo dia. Entendeu? O cara chegava a comprar 4, 5, 10 Cadillac que ele gostava lá, Eldorado, não sei que raio de carro que ele gostava lá. Ele comprava, ia lá, comprava de monte. Entendeu? Era desse jeito. Quer dizer, então, se você pegar a origem desse pessoal, eles têm, os pais, certamente, como pessoas comuns, frequentavam a igreja. A igreja que eles frequentam é a igreja calvinista. Calvino dizia que todo mundo está condenado, irremediavelmente. Alguns estão salvos, são aqueles que têm dinheiro. Essa é a teoria de Calvino, que não tem nada a ver com Martinho Lutero. Tá? Lutero tinha uma outra proposta, era uma outra cabeça. Tá? Tanto que um não conhecia o outro. Um era alemão e o outro era de uma outra nacionalidade, que era suíço, se eu não me engano, o Lutero. O Lutero não, o Calvino. Então, quer dizer, se você pega a origem desse povo, o que recebeu de informação na igreja foi que os preferidos de Deus são aqueles que têm dinheiro. Você entende? E se eu tenho dinheiro, é para satisfazer as minhas necessidades. Se a minha necessidade de usar droga, eu vou usar droga. Se eu me sinto bem assim, eu vou fazer isso. Essa é a cabeça da pessoa, entendeu? Porque lá na origem você tem uma formação, a formação do caráter, da personalidade, é essa. Para satisfazer as necessidades das pessoas que pensam daquela maneira. Tanto que o sistema deles é um sistema realmente cruel, o sistema dos Estados Unidos da América do Norte. Lá o que eles visam é lucro, custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Não importa o que aconteça. Importa é que você tenha lucro, é que você tenha dinheiro. Porque na raiz desse povo está o Calvino. Entendeu? Na raiz do pensamento desse povo está Calvino. Tanto que eles formaram as pessoas, o caráter, a personalidade desse povo foi formada dessa maneira. Quer dizer, tanto que eles fomentam guerra para vender arma. Tudo isso que está acontecendo aí, entendeu? Tem origem nisso. Entende? Uma boa parte do mundo é reformista baseado em Calvino. A França, a Inglaterra, por exemplo, eles são reformistas baseados em Martinho Lutero. É diferente. Pode ver que a maneira do inglês pensar é diferente, embora eles também apoiem os Estados Unidos na sua política internacional, na sua política de guerra e de venda de armas e tal. O governo apoia, um governo apoia o outro, mas a cabeça do inglês é diferente da cabeça do norte-americano. Pode ver. Até existe uma certa rusga entre eles.
pela maneira de pensar. O americano acha o inglês atrasado, que é negócio de cultuar a rainha, a nobreza, aquela coisa toda e tal. Existe um certo exagero mesmo, a gente não nega isso, né? Mas eles não se bicam, a maneira de pensar é diferente, né? Então, na origem disso, tem essa maneira, essa forma de pensar. Embora a gente não possa negar também que os Estados Unidos deu o salto que deu, quantitativo e qualitativo, no final do século XVIII, início do século XIX, em função das grandes fortunas. Pega a família Rockefeller, as grandes fortunas dos Estados Unidos da América do Norte, foi o que impulsionou a grande arrancada, a grande evolução do continente norte-americano, né? Que cruzaram o país de ferrovia, né? De fora, do norte a sul, leste a oeste, cruzado por ferrovia. Foram as grandes fortunas que fizeram isso, né? Então, se por um lado você tem um Calvino que indica que as pessoas que têm o dinheiro, que estão salvas, e essas pessoas devem usar o dinheiro para a sua satisfação pessoal, você tem, por um outro lado, um grupo de pessoas que fez nos Estados Unidos aquilo que ela é, com o dinheiro que tinha. Embora se matassem entre si, um prejudicava o outro. Se pegar a história dos 5 grandes nomes, 5 grandes fortunas dos Estados Unidos, né, você vai ver que um tentava prejudicar o outro e tal, mas o grande impulso na economia norte-americana foi esse. Depois eles tiveram um segundo grande impulso, que foi o final da Segunda Guerra. Eles ganharam a guerra, o continente norte-americano estava longe da guerra, não foi afetado fisicamente, né? E com a Europa destruída, eles tiveram um enorme impulso econômico, um impulso muito grande, porque eles não sofreram nada com a guerra, a não ser a perda de vida. E bens também, algum bem eles perderam, porque material de guerra que foi perdido, etc. Eles canalizaram toda a indústria para a guerra, né, na época. Mas com o final da guerra, eles tiveram um impulso muito grande, né? Então, o dinheiro depende de como é usado, de como é utilizado, ele pode ser muito útil, que é o que ele vai falar aqui, né? Mas, lá nos Estados Unidos da América do Norte, para muita gente aqui no Brasil, você pega esta cultura que tem nas neopentecostais, do lucro, da riqueza, né? A teologia da riqueza que você tem nessas neopentecostais, e prega exatamente isso. Exatamente isso. O Deus deles é o Deus da riqueza. É o mesmo Deus da riqueza norte-americana, viu? É o mesmo Calvino. O que orienta o pensamento das igrejas neopentecostais do Brasil é o mesmo que orienta o pensamento das igrejas neopentecostais dos Estados Unidos da América do Norte. É o mesmo pensamento. Pode ver que tudo o que eles fazem é no sentido do lucro, no sentido do bem material, de adquirir coisas materiais. Como é que é? Fala tudo que ela conseguiu, como aquele clichê, foi já para, sei lá, já um cara que tem restaurante, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, né? E aí, no final, eu sou universal. Mas é esse pensamento que orienta. É isso mesmo. Então, continuando, produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna, esquecendo-se rapidamente da sua antiga posição, bem como de seus companheiros, dos que os ajudaram. Tornam-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deveria despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens.
seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. E é um sacrifício que todos nós vamos ter que fazer. Se nós quisermos estar bem na vida depois da morte, nós temos que aprender a nos desapegar das coisas materiais, por completo. Enquanto nós formos apegados às coisas materiais, seja o que for, viu? Minimamente apegados, nós certamente vamos ter graves problemas. Hã? Não entendi? Pegar as pessoas também. A qualquer coisa. A qualquer coisa. Porque a gente não leva absolutamente nada. Você leva alguma coisa? Depois, quando você desencarna, você leva com você, a pessoa leva com ela duas coisas. Tudo aquilo que ela adquiriu de bem e tudo aquilo que ela fez de mal. É duas coisas que a gente leva, nada mais. Você não leva um companheiro, um amigo, um conhecido, você não leva os bens materiais, o carro, a casa, não leva absolutamente nada. Para as pessoas que você fez bem, elas vão vir te acolher no momento do seu desencarne, te ajudar, um desligamento e tal, seu espírito guia, os espíritos, né? De conformidade com o merecimento de cada um, né? Se tiver muitos merecimentos, os amigos, os queridos, os amados vão estar ali à sua volta lhe ajudando. Mas nem por isso vão fazer por você ou por qualquer um de nós aquilo que é nossa obrigação fazer. Então, ninguém pertence absolutamente a ninguém, e nem nada pertence a nós. Nem o nosso corpo físico pertence a nós. Nada. O que pertence a nós é três coisas, basicamente. A inteligência, a vontade e o pensamento. Isso é atributo, isso é qualidade, é nosso. E tudo aquilo que você adquirir de conhecimento, isso é nosso e ninguém tira, ninguém. É seu. É propriedade adquirida legitimamente, com esforço, com dedicação, com empenho. Fora isso, nada do que é material. Nada. Absolutamente nada. E às vezes a pessoa ama tanto uma outra pessoa que está tão perto dela que comete determinados abusos, determinadas coisas, faz determinadas coisas que a afastam mais ainda depois da morte da pessoa que ela ama. Por exemplo, mãe que ama muito, loucamente seus filhos, e que vê um filho desencarnar e que, para estar perto do filho ou da filha, se mata, tira a própria vida, pronto. Vai ficar séculos longe da pessoa amada. Isso acontece com noivo, com uma noiva com um noivo, um casal. Acontece com um monte de jeito, né? Quando a pessoa acha que tem a posse da outra, e ela comete determinados desatinos, ela se afasta muito da outra pessoa. Afasta muito. Jesus deu essa demonstração para a gente, esse exemplo. Quem ama, liberta. Liberta. Como fala a molecada, dá linha. Né? Dá linha, liberta. Deixa a pessoa voar, deixa a pessoa fazer, porque é a vida. Nós só aprendemos errando. Não tem outra maneira. Então deixa. Deixa que faça, deixa que voa, deixa que faça suas coisas, porque o amor é assim. Por mais que nós estejamos distante de uma pessoa, mais perto nós estamos porque amamos aquela pessoa. Imagina, a gente vence, às vezes, milhares de quilômetros para estar próximo de quem a gente ama, dependendo de onde mora essa pessoa. Né? A pessoa que nos ama, a mesma coisa. Imagina desencarnado, que você precisa só pensar na pessoa que está perto dela. Se nós tivermos esse merecimento, nós vamos estar perto de quem a gente ama no momento que a gente quiser. Não precisa ficar pegado a ninguém. O amor é suficiente para nos ligar a alguém, para permitir que nós estejamos perto, desde que nós mereçamos isso. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo, nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura,
e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata no progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, pode buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-la é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Olha o que Kardec falava. Interessante, né? Interessante a visão ampla que ele tinha das necessidades do homem, né? Hã? Visão é um homem que estava à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los, mais rápido e seguramente. Mas para fazê-lo necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais. Provavelmente, as primeiras vezes que o cara tem dinheiro, o espírito, ele concentra na necessidade da satisfação material. Depois, mais maduro, ele vai transformar aqueles recursos materiais em benefícios espirituais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa, com razão, pois é considerado elemento de progresso. Não elemento de atraso, nem condenação de quem quer que seja. Muito pelo contrário, né? É elemento de progresso. Faz progredir, faz o espírito ir para frente, progredir, faz progredir quem está do lado dele, né? Tem gente que onde põe a mão é progresso, já repararam? Tem gente que onde põe a mão, a coisa... Que nem a mulher que é boa para plantar planta, ela pega uma planta acabada, quase morta, ela põe a mão, planta, ajeita a terrinha ali, daqui a pouco, uma semana depois ela começa já a endireitar, um mês depois ela está viçosa, né? A mesma coisa aqueles que são progressistas. O Benjamin Franklin, ele tem uma frase que acho que eu já citei para vocês, que fala exatamente a esse respeito, né? Há homens imóveis, homens móveis e os que fazem mover. É nesse sentido, né? Porque o espírito, ele não, provavelmente, ele não passa só por uma encarnação como pobre, ou só por uma encarnação como rico. Ele tem que passar por diversas encarnações na mesma situação para ele poder utilizar as experiências do passado, né? Se ele teve experiências boas no passado sendo rico, provavelmente ele pode encarnar rico para usar aquelas experiências para utilizar bem a fortuna, para utilizar bem os bens materiais, para ele poder fazer progredir, ajudar no progresso das pessoas de uma região, de uma cidade, enfim, né? Porque senão, se você der
a riqueza na mão de uma pessoa que não tem a menor condição de usar o dinheiro, a pessoa vai jogar fora aquilo que tem. Lembra aquele caso do Miron, um cara que ganhou na loteria esportiva com 13 pontos, ele não tinha os dois dentro da frente, e ele ganhou uma fortuna, tipo uns 100 milhões de reais, né? Uma fortuna extraordinária. E perguntaram para ele qual era o sonho da vida dele. Ele falou, colocar os dois dentro da frente. Esse era o sonho da vida dele. Então ele aparece em uma foto, alguns meses depois, com 2 dentes de ouro na frente. Você não lembra disso? Miron era o nome dele. E esse homem, ele transformou os 100 que ele ganhou em 300. Comprou uma fazenda, comprou gado e tal. Depois eu vi algumas entrevistas com ele, né? E o progresso dele foi imenso, foi enorme, né? Ele transformou, realmente ele multiplicou aquilo que ele ganhou por muitas vezes aquilo que ele ganhou e progrediu bastante. E outros que ganharam, teve um no norte que foi entrevistado, que eu lembro, ele ganhou uma nota boa. Primeira coisa que ele fez, ele alugou a parte superior de um hotel sozinho para ele. A primeira coisa que ele fez. Aí ele falava assim, bom, toda noite eram 2, 3 mulheres diferentes que vinham para o meu apartamento. A farra dele, toda noite. E ele disse que eu comprava uma moto, ia lá na loja e comprava uma moto. Não emplacava, não fazia nada, saía andando na moto. A moto furava o pneu, ele dava para o primeiro que passava. Furava o pneu. Ele pegava e dava para o cara. Pode ficar com você. Bom, esse cara, ele acabou sem nada, absolutamente nada, trabalha com um trabalhador braçal, e ele disse, o maior arrependimento da vida dele é não ter comprado uma casa para a mãe. Que a mãe mora num barraco, até hoje mora num barraco. Ele falou, eu podia ter dado uma casa boa para minha mãe, não dei. Quer dizer, olha o que é o dinheiro na mão de quem já tem experiências com dinheiro de outras encarnações, tem a maturidade necessária, e na mão de um que não sabe como fazer, né? Porque o que gasta é fácil, né? Todo mundo que ganha muito dinheiro, que tem pretensões de ter muito dinheiro, a primeira coisa que ele pensa é em gastar. Pô, se você ganhar, como é que chama? Mega Sena, né? Que chama lá. Você ganhar a Mega Sena sozinho. Eu vou passear. A primeira coisa que eu faço é sair do trabalho. Eu mando o patrão para aquele lugar e não faço mais. A primeira coisa que o cara pensa. Né? Não vou fazer mais nada, eu vou passear, vou me divertir, não sei o quê. Então, ela não pensa, né, em utilizar. Mas se fosse ele, como dando pedal na bunda do patrão, não ia gostar, não, né? É verdade, fica muito feio. Vamos lá, eu não vou começar essa próxima, mas acho que dá tempo de ler, tem 7 minutos ainda, né? Desigualdade das riquezas. Essa lição é muito interessante, viu, a respeito da desigualdade das riquezas. Porque muita gente se acha injustiçado, né? Por não ter dinheiro, né? O que você ia falar? Minha avó que fala, o que será que a pessoa que tem dinheiro fez? É sorte da pessoa. O entendimento de cada um, mas essa lição é muito importante a respeito disso, querem ver? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. E se o cara não transcender, se ele não for além da vida atual, né, antes do berço e depois do berço, jamais ele vai compreender isso. Jamais. É o que a gente estava comentando agora há pouco. O dinheiro na mão de um cara que não tem experiência nenhuma, não vai virar nada. E na mão de um espírito que já teve várias experiências com dinheiro, vai multiplicar. E vai trazer certamente benefícios para as pessoas que estão à volta dele, né? A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Resposta: por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Kardec matou numa palavra, numa frase, aquilo eu levei meia hora para falar. Né? É isso mesmo. Olha, eles não são inteligentes, ativos, laboriosos, trabalhadores, para adquirir, nem sóbrios, ou seja, gastar com previdência, gastar com cuidado, saber gastar, saber poupar, porque ter não é difícil, difícil é administrar, saber administrar. E previdentes para conservar.
Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita uma repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem do mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois isso então seria um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Olha que interessante. Essa frase aqui, ela faz uma revelação para nós. Cada um deve possuí-la, cada um. Todos os espíritos vão passar por essa experiência, se já não passaram, tá? Para exercitar-se. Se você vai exercitar, você exercita o quê? Para saber fazer melhor, não é isso? Você passa por uma encarnação, é um exercício. Passa por outra, outro exercício. Passa por outra, outro exercício. Até que vai chegar um momento que o cara sabe usar bem o dinheiro. É o fato de ser bem difícil lidar com o dinheiro, quando a gente consegue, acho que ele dá um grande salto. Né? Sim, e é muito interessante o seguinte, quando o cara sabe usar bem o dinheiro, ele não precisa ser rico. Não. Entendeu? Aí que está a grande vantagem do negócio. Por quê? Porque ele sabe usar tão bem o dinheiro que o pouco que ele ganhar, ele vai conseguir conquistar as coisas, construir a sua vida, estar razoavelmente condicionado na vida, para que ele não tenha nem excesso e nem a falta. E aí que está a sabedoria. A sabedoria não é ter em excesso. E, sobretudo, não ter falta. E quem tem falta de alguma coisa, tem falta por alguma razão. Mas quando é dado em excesso, é para ele saber fazer alguma coisa com aquilo ali. Né? Quando é dado muito dinheiro, é para ele saber aprender a administrar. Porque é difícil, né? Se ele consegue passar por isso, aí... Né? Ele passa uma vez, passa duas, passa três, passa quatro, passa cinco, passa tantas vezes quantas for necessário, para que ele possa aprender a administrar. Uma vez que ele sabe administrar, ele pode, por exemplo, ter uma encarnação como administrador dos negócios dos outros, para ajudar o outro a aprender. Para ajudar o outro a aprender a administrar, porque administrar é uma coisa difícil, viu? O cara, às vezes, é um bom ganhador de dinheiro, mas é um péssimo administrador. Então, às vezes, acaba a vida na miséria. Passou uma vida inteira ganhando muito dinheiro e acaba na miséria. Porque, muitas vezes, o sujeito é perdulário, ele não sabe gastar. Ele gasta em excesso. E a maioria das pessoas é assim. Compra por impulso, gasta em coisas absurdas, não faz previdentemente uma poupança, não tem uma poupança feita previdentemente. O cara tem, às vezes, uma empresa, uma indústria, um comércio e tal, o cara paga duplicata, se ele não deixar de receber do fornecedor dele, ele não paga o título. Mas sim, a maioria age assim. Por isso que o banco cobra, hoje o banco está cobrando do crédito de juro pessoal quase 200% ao mês, ao ano, aliás, 11% ao mês. Eu fico com mês, as pessoas ficam reclamando que é alto o juro, mas por que vai lá? Por que precisa disso, né?
Só precisa de dinheiro emprestado quem não sabe administrar o próprio dinheiro. Só saber administrar o dinheiro. Tem que aprender a administrar. Às vezes o cara recebe muito dinheiro na mão e ele não tem não usa da previsibilidade necessária para saber quanto ele vai precisar, por exemplo, daqui 30, 40 dias. Então, ele tem muito dinheiro hoje, ele acha que ele vai ter muito dinheiro sempre, e não é verdade isso. O dinheiro, ele gira. Né? Quem tem uma empresa, ou mesmo na vida pessoal, né? Você pode ter uma emergência, por exemplo, dia para noite, tem uma emergência de 2, 3 mil reais. Né? Você tem que contar com aquele dinheiro. Você tem que se preparar, porque o imprevisto acontece. Por isso que você tem que ter uma coisa chamada previsibilidade, né? Para você ter a segurança necessária. Senão, você vai realmente passar apertado, vai passar necessidade. Às vezes a pessoa ganha bem, mas o que ela faz? Gasta na mesma proporção que ganha. Até mais, né? O árabe tem às vezes até mais do que pode. O árabe tem um provérbio muito bom a esse respeito, né? Não gaste tudo que tens, não julgue tudo que vês, não fale tudo que podes. Tem mais uma que eu não me lembro agora. É muito interessante esse provérbio árabe, porque quando ele fala não gaste tudo que tens, ele diz assim: quem gasta tudo que tem, gasta o que não pode. Quem gasta tudo que tem. Tem cara que gasta o que tem mais no banco. Né? Então, administrar é uma coisa muito séria. E é muito legal a gente saber desse esclarecimento dos espíritos aqui, que cada qual recebe, né, exercita a posse dos bens materiais, né, para ele ter conhecimento numa vida futura, exatamente para não precisar do excesso. Porque é muito gostoso você não ter excesso de dinheiro. Quem tem excesso de dinheiro não vive bem. Quem tem falta dele não vive bem. E quem tem excesso não vive bem. O cara que vive bem é o cara que está no meio dos dois. Nem a falta, nem o excesso. Fica cutucando, né? Eles ficam oferecendo cartão. Não para de ficar oferecendo cartão. Vamos lá, para nós acabar. Como há impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa outra existência, e o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é, para uns, a prova da paciência e da resignação, da aceitação, né? O saber esperar e da aceitação. A riqueza é, para outros, a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se aplica com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, a Deus, né? Nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem, porque na realidade não possuem, né? Ou poderão não possuir numa futura existência. Exatamente. Se, por outro lado, esses abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis secundárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Essa lição é extraordinária, magnífica.
fabulosa. Vou marcar aqui nas Instruções dos Espíritos, hoje, dia 19/11/2015, para nós retomarmos o nosso próximo encontro. Alguém quer fazer alguma consideração? Mas realmente a reencarnação é a chave da explicação de muitas coisas mal resolvidas. Né? Sem ela, não tem solução. Você fala assim, como é que Deus pode dar a fortuna, né? Encher um cara ignorante, ignóbil, de má conduta moral, desse com um monte de dinheiro. E um outro trabalhador, honesto, sério, bom pai de família e tal, passando necessidade. Como é que pode? Eu não entendo por que não fazem essa pergunta. Assim, deveria fazer, né? Pagar o quê? Para compreender Deus. Porque não é só ter dinheiro, né? Saber o bom uso dele, né? Essa é a chave da coisa. Essa é por isso que a gente encarna várias vezes na mesma condição. Usa o dinheiro, aliás, a gente encarna várias vezes em várias condições diferentes. Por exemplo, como pobre. Muitas vezes. Para quê? Para você adquirir a resignação e a paciência. Não é? Muitas vezes como rico, para você ser, ele fala lá, para você praticar a caridade e a abnegação. Né? Então, na realidade, não é a posse da coisa, mas o uso que você faz dela que vai te conduzir àquele aprendizado. E a gente tem as ferramentas na mão, as ferramentas materiais têm esse propósito, de fazer com que a gente adquira aquelas virtudes necessárias que a gente ainda não tem. E você nunca conheceu ninguém pobre mesmo, bem pobre, que fala como rico, pensa como rico, gasta como rico? Ou seja, é o rico do passado que usou mal os seus bens. Você nunca ouviu a frase, no Fausto eu me perdi? Nunca ouviu essa frase? É uma frase que tem muito em livros por aí. Ou seja, na riqueza eu me perdi. Entendeu? E a pessoa se perde mesmo, dependendo do espírito, dependendo do conhecimento que ele tem. E da prática que ele tem da lida com o dinheiro, a primeira coisa que ele faz é se empolgar com ele mesmo. Opa, eu sou um cara, eu tenho a preferência de Deus, porque para mim não falta nada. Ele se acha acima dos outros. É a primeira coisa que ele pensa. Entendeu? Conheço o vereador aqui em Jaú que acha que é um cara especial, não sabe nem falar. E se acha um cara especial, porque tem poder. Olha o que é o poder, a riqueza, a vaidade exacerbada. Né? Ele ser colocado em determinadas circunstâncias que o empolguem, né? Que o deixem mais vaidoso. Né? Quer dizer, vai aprender muito com isso, porque a hora que desencarnar, poxa, não era nada daquilo. Né? Vai aprender muito. E o propósito é esse mesmo, é aprendizado. É sempre esse o propósito. Vamos encerrar o nosso encontro? Vamos elevar, então, o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa justiça, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes ao nosso encontro de estudos dessa noite,
nós o declaramos encerrado.